Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com Josa Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Abraço terno aí para os meus irmãos e irmãs africanos e africanas, né? É da Mãe África que é, como eu digo sempre, né, a mãe de todos nós. Também abraço terno para os meus irmãos e irmãs que estão na Europa, notadamente em Portugal. Amanhã estarei no canal Multipolar TV, às 18h30, para comentarmos sobre o conflito entre Rússia e OTAN, né? Abraço terno também para todos os meus irmãos e irmãs que estão em vários outros lugares da América Latina, da Oceania, da Ásia e assim por diante. Quero comentar nesse vídeo sobre inúmeros ataques que a Rússia fez nessa noite, né, a objetivos militares na Ucrânia. Ataques, mais uma vez, com uma marca, né, da assertividade, né? Você tem acertado muito, tem conseguido muito sucesso aí nesses ataques contra alvos ucranianos em virtude do aprimoramento do serviço de inteligência, do uso de drones, né? Tudo isso representa também mais um capítulo da curva de aprendizagem da Rússia em relação aos conflitos ao longo da história. Não é de hoje, né, que a Rússia vem aprendendo muito com as guerras, né? Mesmo quando perde, tende a aprender. Em muitos momentos, quando todos imaginam que está perdendo, ela consegue reverter, né? Em virtude justamente da curva de aprendizagem, né? Da capacidade que os russos têm de aprender com seus erros, de aprender inclusive com a capacidade do outro, né? Em gerar danos às suas estruturas militares, né? Bem, em virtude disso, a gente tem aí um número cada vez maior de baixas ucranianas, assim como também de baixas da OTAN, assim como também de armas, né, cedidas pela OTAN para a Ucrânia. Isso vem acontecendo muito, cada vez mais, né? E nessas últimas 24 horas foram, em termos de efetivos ucranianos ali, barra OTAN, né, porque provavelmente ali havia também soldados da OTAN, né, sempre há esta possibilidade, foram quase 2.100 soldados, né? 2.100 soldados que foram retirados do fronte, tá? E isto a partir de uma contagem, né, que terminou ali no final da tarde, né? Não foi uma contagem, por exemplo, na verdade uma contagem que hoje termina ali, enfim, terminou hoje ali no começo da tarde lá na Rússia. Quase 2.100 soldados, né? É impressionante. Bom, eu já falei para vocês em outros momentos que eu não me canso de me assustar com esses números, né? São números assustadores, mas que não assustam a muitos, né? Porque existe um projeto de destruição completa da Ucrânia por parte do Ocidente. Se a Ucrânia se tornar uma grande fazenda, está tudo muito bem. A fazenda do Ocidente, né? É uma fazenda no qual eles podem criar porcos, né? No qual eles podem plantar e colher. Enfim, uma fazenda. É isso que eles querem. E os ucranianos, Josa? Bem, os ucranianos que lá ficarem, aqueles que resistirem, serão os funcionários da grande fazenda da OTAN, né? Da grande fazenda aí dos países do Ocidente. Fazenda dividida em várias unidades ali, algumas pertencentes a alguns países da OTAN, outras pertencentes a outros países da OTAN, algumas fazendas pertencentes a grandes empresários, grandes famílias, né? O pessoal da Meta também resolveu que agora é bacana ser fazendeiro também, né? E tá também com as suas garras lá na Ucrânia, tentando pegar uma terrinha lá, né? Para plantar, para especular e assim por diante, né? Então, é até o último ucraniano? Não. Quem disse para você que é até o último ucraniano? Não é até o último ucraniano. É até o último ucraniano que não vai trabalhar na fazenda, né? Porque evidentemente que eles querem que alguns fiquem vivos para que sejam os funcionários. É muito provável que a quantidade de população ucraniana seja reduzida a essa possibilidade aí, né? Aqueles, né? A essa quantidade. Aqueles que vão trabalhar na grande fazenda chamada Ucrânia. É isso. Porque é nisso que está a se transformar a Ucrânia, né? Do palhaço de Kiev, né? Cada vez mais milionário, né? Com a corrupção que é a maior da história, não dita por mim, mas por muita gente lá na Ucrânia, inclusive, né? Enfim, né? Até o último ucraniano, não há nenhum tipo de preocupação com as pessoas. Como eu disse para vocês no vídeo que eu fiz ontem ou antes de ontem, né? Até menores de idade já estão sendo avaliados, né? A possibilidade de que eles possam ir para o fronte é real, não é brincadeira, é real, né? E no primeiro momento, jovens com 17 anos, depois jovens com 16 anos irão para o fronte lutar contra os russos. Todos eles, claro, com uma formação muito ampla ali, em termos de conhecimento militar, a partir de um treinamento de uma semana, né? De uma semana.
e aí está liberado para ser carne, né, da máquina de guerra da Rússia, né? Enfim, não há uma preocupação com os mortos ucranianos. Não há essa preocupação. O que as pessoas precisam entender é que a OTAN, os países do Ocidente, países como Holanda, como Bélgica, como Suécia, Noruega, Alemanha, França, tudo mais, esses países, eles odeiam, né? Tanto a Rússia como a Ucrânia. Eles não gostam nem de russo nem de ucraniano. Claro que o ucraniano, por ter uma pelinha mais branca, né? É quase tido como um branco, né? Nesses países do Ocidente aí, ao contrário dos sírios. Ele destrói a Síria, mas o imigrante sírio não serve, né? Ao contrário dos africanos, né? Destroem a África, mas o imigrante africano não serve, né? O ucraniano dá para despistar, dá para enganar um pouquinho, mas que os ucranianos não fiquem tão felizes não, tá? Que eles também não são considerados necessariamente, a despeito da pele branca, muito branquinha, né? Não são necessariamente considerados brancos, porque branco é sobretudo um conceito aí, né? Branco não é uma cor, né? Sobretudo para os países da OTAN, né? Branco é um conceito, gente, tá? Então é o conceito de branco e não é necessariamente uma cor branca, tá? Então o ucraniano não entra necessariamente no conceito de gente branca, embora suas peles sejam muito mais branquinhas do que de muitos franceses e até mesmo de muitos britânicos, ok? Então veja, houve muita destruição, portanto, aí, sobretudo na parte norte, no chamado Distrito Militar Norte, a partir de ataques das forças aeroespaciais da Rússia, tá? Foram inúmeros ataques aéreos contra alvos militares ucranianos em vários assentamentos da República Popular de Donetsk, notadamente na parte norte, né? Mas houve muito também em outros locais. Os alvos foram Konstantinówka, que pode cair em pouco tempo aí para a Rússia, tá? A Rússia está ganhando bastante terreno em Konstantinówka, que é uma frente importante, tá? Uma cidade importante. E também em Minograd, houve ataques em Minograd, e também em Liman, o antigamente chamado de Krasny Liman, né? Todas essas áreas foram vítimas da aviação da Federação da Rússia, tá? Em Minograd chegou bombas da UMPC, né? Essas que tem, né, modo de guia, né? Tem guia e planejamento, né? Planeamento, elas planam no ar, né? Elas planam no ar, né? E aí elas podem ser jogadas de muita distância, de muita altura, sem que essas aeronaves que as jogam no terreno possam ser atingidas pela defesa aérea, no caso da Ucrânia, né? Essas bombas atingiram um prédio administrativo importante e um estacionamento que ficava próximo desse prédio. Quem estava lá? Josa Novales. Quem estava lá era uma galera da pesada aí que gosta de jogar bomba nos outros, né? Em Konstantinówka houve uma bomba UDAP 1500, também com modo de planeamento, né? O DAP é diferente da bomba FAB, né? A UDAP ela explode, ela joga um gás quando está chegando na superfície, ela joga um gás, depois ela dispara, né? Esse gás aí é disparado com uma pequena explosão que acontece ali, uma pequena chama que detona esse gás aí e há uma grande explosão antes da bomba chegar ali ao terreno, tá? Então o DAP 1500 chegou no território também, no local de uma empresa de armas importante da Ucrânia. Uma empresa importante aí que fabricava explosivos. Justamente uma empresa que fabricava explosivos foi explodida por uma UDAP 1500, tá bom, gente? Muito interessante, né? Um departamento também da polícia lá da Ucrânia, mas não que era um departamento da polícia que os policiais, nada disso, né? Era uma área que se via para outras coisas, se via para a 5ª Brigada de Assalto Separada das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Esta brigada, meus amigos e minhas amigas, 5ª Brigada de Assalto Separada das Forças Armadas da Ucrânia. O que é essa brigada? Quem a compõe? Ultranacionalistas, tá? Ultranacionalistas, tá? E detalhe importante, juntou-se aos ultranacionalistas, né, um grupo de presidiários, de condenados, né? Não somente presidiários, mas condenados. E ao contrário do que fala a Ucrânia, não é aquele condenado que roubou um pastel na feira, não. Condenado de crimes graves, tá? Esses não vão para o front, vão sim, estão no front, estão morrendo no front. Tudo bem, tem alguns que estão fugindo do front, né? Tem alguns que estão fugindo do front, mas aqueles que estão lutando estão morrendo, tá? Como outros soldados ucranianos. Então, essa bomba destruiu aí, no caso, esse departamento da polícia, que na verdade era um espaço no qual estava presente a 5ª Brigada
Gente, pessoal da 5ª Brigada de Assalto Separado das Forças Armadas da Ucrânia, composta por condenados e também por ultranacionalistas. O que aconteceu com esse pessoal aí? Virou pó. Né? Não dizem lá que do pó voltará, né? Vieste do pó para o pó. Então, esse pessoal virou pó, né? Também havia nessa localidade um grupo bastante variado de equipamentos cedidos da OTAN para a Ucrânia, e tudo também foi para os ares, né? As bombas, né? Os explosivos, as armas que estavam ali presentes, né? Se confundiram com os corpos ali dos ultranacionalistas, né? E também dos condenados, e todo mundo, tudo sumiu, né? Tudo virou pó, né? Tanto as armas que estavam ali presentes, como também esses condenados de guerra e esses nacionalistas aí, ultranacionalistas, né? Bom, uma série de ataques também aconteceram, como eu disse, em Liman, ao longo de todo o dia de ontem, né? Na verdade, noite de ontem e dia de hoje, tá? Primeiro foi utilizado uma ODAP 1500, né? E depois chegou uma FAB 250 para resolver logo. Ficou alguém vivo aí? Ficou? Então toma uma ODAP, uma FAB 250 quilos aí, para acabar de vez com aqueles que ainda resistiram, né? Depois, não bastasse isso, ainda ficou alguém? Então vamos lá. Uma bomba FAB, né? Assim, outras bombas FABs aí, no caso, não temos aqui o número não, né? Mas outras bombas FABs foram jogadas. Aparentemente 3 bombas FABs foram jogadas depois nesses locais. Não, 6 bombas FABs foram jogadas depois neste mesmo local, para ver se alguém ficou ainda de pé, né? Então, houve também ali assim, um local ali com que era um destacamento ali temporário da Guarda Nacional, né? Que era, na verdade, aquela bomba que caiu sobre uma fábrica, né? E na fábrica havia também ali um estacionamento e também foi atingido, né? Neste local, quem que estava lá? Aquilo era um local, né, para um agrupamento temporário, neste caso, soldados que iriam para outro espaço, mas que estavam ali naquele momento, né? Com muitos carros, né, também no estacionamento e tal. E ali, enfim, também chegou a bomba lá e destruiu tudo, né? Destruiu tudo. Não temos aqui os números sobre os mortos, né, os eliminados do fronte, mas foram muitos, tá? Em todos esses locais nos quais caíram as bombas FABs e as bombas ODAP, tá? Então realmente foi um momento, assim, o final de semana, né? Tá começando difícil aí para as Forças Armadas ucranianas, né? Tá começando bem difícil e evidentemente que toda vez que ultranacionalista acaba saindo do fronte como mercenários, o mundo ganha, né? Enfim. Também apareceu aí no X, né, o antigo Twitter, uma informação de que muitos colombianos estão, na verdade, revoltados ali com o comando ucraniano porque não estão pagando aquilo que prometeram. Assinaram o contrato, né, para receber um bom dinheiro, né, e fazer safari de russo, né. E aí se deram mal, né, porque não receberam nada, estão revoltados arrumaram todas as coisas, né. Não quero ficar aqui mais, arrumaram as malas, né, para partir. Só que aí o comando não deixou, né. Vocês vão para onde? Vocês não vão não. Vocês vão continuar no front. Então tá havendo ali, estão apelando, né? Estamos aqui, somos trabalhadores, né? Pessoas de bem uma ova, né? Então bomba neles, né? Esses daí provavelmente se reclamarem muito. Os ultranacionalistas, né? Aqueles batalhões Azov e outros ali, setor direito, tal, Kraken, pode dar um jeito neles aí, nesses mercenários colombianos. Eu não lamento nem um pouquinho, nem um pouco, tá? Sistema, gente. Sistemas HIMARS foram atacados e destruídos também. 6 mísseis HIMARS fabricados nos Estados Unidos e 17 veículos aéreos não tripulados, tudo isso aí também foi destruído, tá? 2 mísseis táticos operacionais ATACMS, né? Um míssil antiaéreo guiado S-200, né? Convertido para disparar contra alvos terrestres, né? Tudo isso aí também foi destruído aí pela artilharia russa nessas últimas horas aí praticamente, tá? Também houve a destruição de uma estação de radar, né, P-18, né? Essas estações também têm sido alvos das bombas e dos mísseis russos aí nos últimos meses, tá? Bem, a Rússia segue conquistando aí território, mas sempre dentro daquela linha de primeiro vamos desgastar. Se for possível, a gente consegue conquistar, a gente vai conquistar. Dentro dessa perspectiva, a Rússia já tomou conta de um vasto território ali em Volchansk, tá? É isso mesmo.
vasto território, a parte sul de Volchansk hoje é ainda aquela parte que, no qual as forças ucranianas estão defendendo a cidade. Não fosse por essa parte, aí diríamos que a Rússia já teria tomado Volchansk. Então essa parte sul da cidade de Volchansk ainda há muita luta e ela está sob controle das forças armadas da Ucrânia. A parte norte já está totalmente controlada pela Rússia. Quando é então que a Rússia vai conquistar definitivamente Volchansk? Não precisa ter pressa, porque os objetivos já estão sendo perfeitamente ali alcançados em Volchansk, em Lipsk e também em outras frentes, tá? A OTAN sendo derrotada, a Ucrânia sendo derrotada. A OTAN levando uma surra na Rússia, segue, né? Continua. E eles fazem cimeiras. Fazem cimeiras o tempo inteiro para decidir se vai ter um plano de paz aí para apresentar para a Rússia. Na verdade, essas cimeiras também servem para a demagogia, né, da OTAN. Serve também para pressionar, sobretudo, o Zelensky ou direcionar o Zelensky em muitas das suas ações. Também se fala que estão preparando, mas essa fala já é antiga, né? É um substituto para o Palácio de Kiev, né? Então, o Palácio de Kiev pode, evidentemente, que num certo momento ele vai cair mesmo, né? Mas enquanto ele ainda for interessante, ele vai permanecer no poder. Ele já não sabe mais o que fala, já não sabe mais o que diz, completamente, né, totalmente paranoico, né? Lá na própria Ucrânia já se relata esse tipo de situação, de que o Zelensky já está completamente paranoico, né? É muito provável, só que essas cimeiras da OTAN, na verdade, por enquanto ainda o prestigiam, tá? E claramente que nenhuma delas vai chegar a uma decisão sobre o acordo de paz com a Rússia, não, né? Só vão aceitar a paz quando eles entenderem, né, que a situação está ainda mais complicada do que ocorre no momento, né, e de que não vão conseguir, né, de forma nenhuma, que é o que eles estão tentando, né, encontrar uma fórmula, né, para derrotar a Rússia, para reverter essa derrota aí, né, que é absurda, né, e é histórica, porque estamos falando de um grupo de muitas e muitas nações que estão sendo derrotadas, que está sendo derrotado neste momento, né. Esse grupo, com essas muitas nações, está sendo derrotado por um país que é o mais sancionado do mundo neste momento, né, e que tem um superávit absurdo da sua balança comercial. Neste momento, para vocês terem ideia, a Rússia é o 7º maior superávit do mundo inteiro. Dentre todas as nações do globo, né, a Rússia hoje tem o 7º maior superávit. Isso com todas as sanções que você pode imaginar, tá? É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso. Ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado pela generosidade, do apoio de vocês a este canal. É isso.